Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos irmãos, queridas irmãs, servos e servas do Senhor, do Deus Altíssimo, daquele que é o Criador de todas as coisas. Deus, Ele tem nos abençoado e Ele tem nos permitido viver momentos maravilhosos através do estudo da Sua Palavra. E eu creio que hoje não vai ser diferente. Nós vamos continuar, né, a estudar as lições, digo, baseadas no texto que já começamos a estudar na semana passada. E é isso. Mas antes da gente continuar, vamos orar. E hoje nós vamos ter a irmã Elaine Pimentel orando conosco. Vamos ouvir. Senhor Deus, como é bom estar em Tua presença, como é bom estar com os meus irmãos. Ó Pai, aqui nesta classe, Pai Isacar, aprendendo da Tua palavra, crescendo no conhecimento e na graça, ó Deus. Muito obrigada por cada um daqui, ó Deus, por cada aluno, por cada professor. Abençoe suas famílias, cuide de cada um, ó Deus. Vá de encontro a cada necessidade, Senhor. Ó Pai, queremos te agradecer também, Senhor, pela vida de todos que fizeram aniversário. Que o Senhor continue abençoando, guardando, ó Deus, a cada um. Senhor, nos oriente a cada dia para que possamos, ó Deus, sempre fazer a tua vontade, o teu querer, para que prossigamos, ó Deus, olhando somente para ti e crendo, ó Pai, que o Senhor é conosco e está, ó Deus, a nos ajudar e a cuidar de nós. Senhor, quero te pedir também por cada família aqui representada, se tem alguém doente, Pai, que o Senhor, por favor, vá de encontro, ajudando, ó Deus, dando a eles, ó Pai querido, o cuidado necessário, seja hospitalar, seja em casa, as medicações, que tudo, ó Deus, seja para melhorar a saúde de cada um. Cuida, ó Pai, de todos. Esteja orientando, ó Pai, os médicos. Abençoe nosso Brasil, ó Pai. Cuida, ó Deus, de todos que são, ó Pai, responsáveis por os governantes por direcionar este país, que o Senhor possa ajudá-los, orientá-los e que eles possam ter o coração quebrantado para ouvir a tua voz e obedecer. Esteja com os nossos missionários no Brasil e no mundo, ó Deus, com os missionários que estão na junta de missões nacionais, as de missões mundiais, que o Senhor cuide de cada um. Com o nosso Marcos, ó Deus, que está na Amazônia, ó Deus, que também está ali trabalhando para Ti como um radical, que o Senhor cuide dele também, e de todos os jovens que ali estão com ele. Cuida, ó Pai querido, de cada um. Senhor, Israel precisa de Ti, assim como nosso país também. Mas vá de encontro neste momento com esses bombardeios, ó Pai, que o Senhor possa estar, ó Deus, guardando o Teu povo, ajudando, ó Deus, também as crianças, ó Deus. Cuida delas neste momento. Ajude-as, proteja-as. Por favor, nós te imploramos, Pai, porque sabemos que só Tu podes. Só o Senhor, ó Deus, que vê e que faz todas as coisas. Também temos certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas, que tudo acontece, ó Deus, porque o Senhor permite. Então, ó Deus querido, ajuda-nos também a entender a tua vontade. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, vamos lá. A lição de hoje é a lição de número 2, que tem por título O Verbo Encarnado. E essa lição está baseada em todo o capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Todo o capítulo 1, que vai do versículo 1 ao versículo 51. Bom, eu até falei aqui, eu vou repetir,
nós costumamos muito já, né, a ouvir quando alguém pede para que nós possamos abrir a Bíblia, para lermos o texto, e quando se trata dos 4 evangelhos, geralmente a gente diz assim: vamos ler o Evangelho de João, ou o Evangelho de Marcos, ou o Evangelho de Lucas, ou o Evangelho de Mateus, quando na verdade o Evangelho não é de nenhum deles. O Evangelho, que significa boas novas ou boas notícias, é a respeito de Jesus. É de Jesus o Evangelho. Então, precisamos nos corrigir, não é? E falarmos da maneira correta. Quando formos ler algum texto que esteja nos Evangelhos, passarmos a nos referirmos com, no caso de João, por exemplo, que é o nosso caso, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, ou segundo Marcos, ou segundo Mateus, ou segundo Lucas, e não o Evangelho de João ou o Evangelho de Marcos ou de Mateus, ok? Bom, dito isto tudo, a gente sabe que já se passaram mais de 2000 anos, né, de que Jesus esteve aqui, e ainda hoje existem pessoas que, quando perguntadas sobre quem é Jesus, ou essas pessoas não sabem responder, ou respondem sem convencer, ou respondem algo que elas ouviram alguém dizer e aí não exatamente aquilo que elas acreditam ser, mas aquilo que elas ouviram tão somente alguém dizer e aí copiaram vamos dizer assim, a resposta. E aí, em Lucas, né, no capítulo 9, 18 e 20, nós encontramos o seguinte texto: certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Bom, podemos afirmar de que a resposta de Pedro, que quando ele diz que é o Cristo de Deus, ou o Messias, né, ou ungido de Deus, que quer dizer, Cristo quer dizer Messias ou ungido, reconhecendo assim que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento, né? Essa é a resposta de Pedro, que ele é o Cristo de Deus, ou o Messias, ou o ungido de Deus, né? Mas assim, para mim e para você, quem é Jesus? Quem é Jesus? E o propósito de João, então, a escrever o seu texto, é mostrar que Jesus é o Filho de Deus, o Filho encarnado de Deus, e ele já começa o seu texto, né, fazendo isso. Diferentemente de Mateus, de Marcos e de Lucas, João então inicia o seu texto falando diretamente sobre Jesus, a quem ele chama de o Verbo vivo encarnado de Deus. Ele vai falar quem é Jesus, a sua essência, a sua eternidade, seu poder, sua divindade e muito mais coisas, né? Esse é um dos textos mais lindos que nós encontramos na palavra de Deus, principalmente aí nos evangelhos, e a maneira como João começa é muito interessante. Vamos ler aqui então
os 5 primeiros versículos do capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Estes são os 5 primeiros versículos que João então escreve. E ele começa afirmando que antes de tudo, antes da matéria existir, antes do tempo começar, o Verbo já existia. Essa frase, vamos dizer assim, né? No princípio, aqui nos traz a ideia de antes de tudo, se é que a gente consegue pensar dessa forma, né? Como era o antes de tudo? Como era? E João, então, quando ele fala sobre esse no princípio, ele está falando a respeito da eternidade, antes de todas as coisas. E aí vem aqui, seguindo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A segunda pessoa da Trindade Divina estava lá no princípio, no início, antes de tudo. E não só estava lá, mas ele era o próprio Deus também. Para algumas pessoas, obviamente, falando humanamente, né, isso é um pouco, ou talvez muito, difícil de entender. Porque para entender isto, precisa de procurar usar a questão da fé, né? Porque a fé é crermos naquilo que não vemos. Não é? Então, eu e você não estávamos lá, mas nós cremos nisto que João está escrevendo, e nós cremos de que Jesus estava no princípio, antes de todas as coisas. E aí, quando a gente começa a pensar sobre todas as coisas que foram criadas, né, e foram criadas a partir disto, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é interessante a gente poder pensar, e aí eu queria sugerir a você aqui, né, nós temos muitas irmãs na classe, e eu sei que as irmãs, uma boa parte delas gosta muito e muito de planta, né? Mas tenta você pensar um pouquinho em uma planta. Nós não estamos falando nem do ser humano, de uma planta. A complexidade de uma planta, as suas raízes, como são formadas, o seu caule, as suas folhas, os frutos, as flores, né? Cada detalhe, você encontra, às vezes você vê uma planta, uma linhazinha que você não dá nada por aquela linha, provavelmente aquela linha talvez seja por onde o alimento daquela planta passa. A forma como a sua raiz é feita, se é uma raiz mais grossa ou é mais fina, se é muito densa, se não é muito, se é uma raiz que precisa de profundidade ou não. Isso são detalhes tão minuciosos que fazem da criação um verdadeiro milagre. E pensar de que Jesus estava lá, antes mesmo de toda essa complexidade existir, é algo maravilhoso. É algo tremendo. E aí, João continua dizendo o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada, absolutamente nada, do que foi feito se fez. Os feitos e as obras de Deus são os feitos e as obras de Jesus.
Quando no início de tudo, como eu já disse, ele disse. Por exemplo, quando a gente pega em Gênesis, né? Deus na criação dizendo: haja luz. Ele, o Verbo, Jesus, ele só não estava lá, mas ele também foi agente desta criação. Ele também estava criando. A expressão verbo, né? Ou a palavra verbo, usada por João para se referir aqui a Jesus, vem da expressão que no grego significa palavra. Significa palavra. Então, Jesus era a palavra que estava lá no início. A palavra de quem? A palavra de Deus. E isso é algo assim que é muito maravilhoso e muito forte. Na nossa língua, a língua portuguesa, né, todas as vezes que nós queremos nos referir a uma ação de alguma coisa, né? Se eu quero falar que eu corro, eu ando, eu me alimento, eu trabalho, eu durmo, enfim, qualquer coisa que se refere à ação, nós usamos o quê? O verbo, não é? Para podermos falar a respeito disso. Sendo assim, nós podemos aqui dizer que Jesus é a palavra de Deus em ação. E aí João então já nos resume isso, né, quando ele diz de que nada do que foi feito sem Jesus, sem ele, nada do que foi feito se fez. E que tudo o que foi feito também por ele. Ainda nessa parte do versículo 3 que a gente está falando, nós temos duas afirmações aqui. Todas e nada. Que, na verdade, se contrapõem, né? João está afirmando que absolutamente tudo foi feito por intermédio dele, do Verbo. Os átomos, as moléculas, toda a matéria, nos mínimos detalhes, como eu falei aqui até da questão da planta, foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas. E aí a gente pode ir um pouco mais além e pensar sobre as estrelas do firmamento, e pensarmos sobre o sol, pensarmos de que Deus ele é tão poderoso e tão magnífico, tão maravilhoso, e tantas outras palavras aqui que nós poderíamos colocar, e mesmo assim não estaríamos nem um pouquinho perto daquilo tudo que ele realmente é. Ele vai criar todas as coisas, como eu falei, em termos de mínimos detalhes. E aí, quando a gente começa a pensar até na questão da ciência, né? Porque a gente diz muito que a ciência se contrapõe à Bíblia e tudo mais, mas eu acho que a ciência, na verdade, acaba até, de certa forma, em alguns casos, nos ajudando, né? Porque para quem estuda aí química e física, por exemplo, e a gente vai começar a falar a respeito de átomos, de moléculas, de núcleos, de prótons, de elétrons, de toda essa complexidade que existe em tudo, vamos ver que Deus cuida de tudo de uma maneira assim tão absoluta, e de que esse verbo de que João está nos falando, que é Jesus, ele também é poderoso. Ele é o próprio Deus também agindo, fazendo, criando todas essas coisas. Eu ouvi um dia desses alguém falando que
os nossos olhos, por exemplo, se pegasse tudo que é veia, né? Se fossem fios, né? Que pudessem ser emendados e aí esticar, daria aí uma metragem absurda de coisas que são colocadas de uma maneira tão maravilhosa dentro do globo ocular e que, por serem fios e que carregam aí também energia, não entram em choque, não entram em uma situação de que possa causar um curto-circuito nos nossos olhos. Tamanho é o detalhe de tudo que Deus criou, de tudo que Ele fez, não é? E aí João, então, vai para mostrar, né? Porque o objetivo de João, na verdade, o objetivo principal de João em escrever este evangelho é justamente de mostrar para os seus leitores de que Jesus é o Filho de Deus encarnado. E aí, se ele é o Filho de Deus, ele não pode ser alguém que vem depois e tal, né? Então João está mostrando que Jesus realmente estava lá no início de todas as coisas. E isso assim é algo maravilhoso, né? Sem ele, nada do que existe teria sido feito. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Que coisa linda esse texto. Lindo esse texto. Penso eu aqui, até abrindo um parêntese, que nós poderíamos mergulhar muito mais nesses 5 versículos e que esses 5 versículos nós teríamos aí horas e horas e horas de estudo, pesquisando, buscando e podendo falar muito mais sobre isso. Mas voltando aqui então ao nosso texto, né? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Só Deus é autoexistente, ou seja, não foi criado. Ele, se é que a gente pode usar esse termo de simplesmente, mas ele é, e é o que é, e desde quando é. Não existe para Deus essa questão de tempo. E o Verbo, Jesus, que é Deus, é também, portanto, autoexistente. Todo o ser que foi criado não possui vida em si mesmo, mas recebeu vida. Eu e você e todos os seres vivos recebemos de Deus vida. E por isso, João afirma que o Verbo não recebeu a vida, mas ele é a própria vida. A vida estava nele. A vida estava nele. E isso é uma coisa assim que é tremendo ler a respeito disso. E aí, a vida, né? A vida na verdade, de Deus, é que gera a vida em nós. É o próprio Deus. Ele, o Verbo, ele é a fonte de tudo. O Verbo, não é também a luz. É isso que João está nos dizendo. A luz que dissipa as trevas, como a gente vê lá em Gênesis 1, que diz que havia trevas, né? Havia escuridão e Deus disse: haja luz, e a luz aparece e as trevas se dissipam.
essa luz também é a luz que revela o que está oculto. Revela o que está oculto. É a luz que também ilumina o caminho. O próprio João, lá no capítulo 12, versículo 46, nos diz o seguinte, a respeito de Jesus, uma declaração de Jesus. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O próprio Jesus, então, agora, declarando a respeito disso, comprovando isso que João havia escrito lá atrás, no início ainda do seu texto, né, do Evangelho. E quando entendemos e aceitamos essas verdades, temos os nossos olhos abertos e agora não somos mais enganados pelo inimigo, não é? Porque conseguimos encontrar a luz e essa luz ilumina o nosso pensamento, ilumina a nossa visão, ilumina o nosso caminho. E aí, quando nós encontramos luz, ou a luz, as trevas que existiam em nós e diante de nós, elas são dissipadas. E quando as trevas somem, um novo caminho surge à nossa frente. E aí aqui, pegando um exemplo, né? Quantas pessoas você conhece que antes de conhecerem a Jesus, antes de entregarem a sua vida a Jesus, viviam uma vida bem difícil, uma vida, não estou falando de questões materiais, mas uma vida cheia de problemas, uma vida cheia de lutas, uma vida em que ela não conseguia ver alguma realização, né? Ela não conseguia ver, como a gente costuma dizer aí, um palmo diante do seu nariz. E que aí, quando entregam as suas vidas a Jesus, quando resolvem, quando se decidem por Jesus, elas passam a enxergar o caminho. E quando elas começam a enxergar, elas começam a encontrar por onde elas precisam ir para alcançarem, então, essas coisas, e também para se desviarem dos problemas, das lutas, das dificuldades que surgem a cada dia na sua vida. Bom, antes da gente prosseguir, vamos abrir aqui mais um parênteses, e é importante que nós possamos nos lembrar de que o gnosticismo, né, e a gente já falou isso nas outras lições, quando estudamos as cartas de João e outros textos que nós estudamos também, mas é importante, só para a gente poder lembrar, que o gnosticismo era algo muito presente na sociedade à época da igreja primitiva, né? No início da igreja. E João vai usar de toda a inspiração divina para combater as heresias ensinadas pelos gnósticos. Entre outros ensinamentos, e a gente tem repetido isso aqui muito, até para poder facilitar mesmo o nosso entendimento com relação ao que João está escrevendo, o gnosticismo, ele afirmava que a matéria, né, ou o corpo, é mau. A matéria é má. Porém, o espírito é bom. Logo, Deus, que é espírito, não pode tomar a forma humana. Isso para os gnósticos. E que, sendo assim, Jesus podia ser qualquer coisa, entre aspas, menos Deus encarnado. Podia ser qualquer coisa, menos Deus. E aí, João, não só João, mas os outros evangelistas também, os discípulos, vão trazer Jesus sempre sendo dito de que Jesus é o Filho de Deus encarnado. Não é? E seguindo aqui, nós vamos ver que nos evangelhos, segundo Marcos e Lucas,
nós encontramos logo no início, né, desses textos de Marcos e Lucas, relatos a respeito de João Batista. E eu quero até abrir aqui um parêntese mais uma vez, só para dizer para você que a partir de agora, nessa lição aqui especificamente, todas as vezes em que eu for me referir a João Batista, eu vou falar João Batista. E todas as vezes que eu for falar sobre João, o autor do texto, ou eu vou falar João, o autor do texto, ou eu vou falar João, o evangelista. Tá? Só para a gente poder se posicionar um pouquinho aqui, porque eu vou usar muito agora de falar de um e de outro, e aí para que não haja uma confusão aí na nossa cabeça, eu vou falar, vamos dizer aí, o nome e o sobrenome para não fazermos confusão. Marcos, por exemplo, vai citar a respeito da profecia, por exemplo, de Isaías 43, que diz a respeito de João Batista, seu testemunho e o batismo de Jesus. Em Lucas, nós vamos encontrar informações a respeito dos seus pais, né, os pais de João Batista, Zacarias e Isabel, sobre a visita de Maria, a mãe de Jesus, a Isabel, e ainda sobre o nascimento de João Batista. Então, esses dois outros evangelistas, Marcos e Lucas, vão começar os seus textos falando aqui a respeito de João Batista, né? Mas agora vamos então seguir um pouquinho. Enquanto isso, João o apóstolo, ou João o evangelista, enquanto o Marcos e Lucas falam a respeito de João Batista, né, João o evangelista começou o seu texto falando de Jesus. E ele, João o evangelista, agora vai nos trazer um pouco mais sobre João Batista, e isso é muito legal porque os textos eles vão se autocompletando, né? Um vai falar sobre a profecia que foi feita lá atrás, falando que João Batista viria e que ele viria antes de Jesus para anunciar Jesus. Depois nós vamos ver o outro texto contando a respeito de como João Batista fora concebido e sobre o seu nascimento. E agora João, então, João o evangelista, vai nos trazer João Batista pregando e anunciando Jesus, e ainda realizando batismos, né? João Batista fazendo isso. É importante a gente dizer o seguinte, que após aqueles 400 anos de silêncio profético, surge o João Batista, pregando às margens do Rio Jordão, onde ele também realiza batismos. João Batista anuncia o Messias prometido lá no Antigo Testamento, né? O Messias fora anunciado lá pelos profetas no passado, no Antigo Testamento. E aí, agora, João Batista vem anunciando de que Jesus havia chegado. Muitos, né, são os que ouvem a sua mensagem e passam a segui-lo, né? Passam a seguir João Batista em busca de ouvir mais a respeito dessa salvação, a respeito desse Jesus, desse Messias que fora prometido. E a narração de João, o evangelista,
mostra também o momento em que, incomodados com o movimento feito por João Batista, porque João Batista prega com tanta veemência, prega com tanta verdade, prega com tanta unção a respeito de Jesus, que começa a ter muitas pessoas o seguindo, né, em busca de ouvir e de serem batizados também, aqueles que creram. E aí isso acaba incomodando, né, os líderes da época, né, os líderes do Sinédrio. O Sinédrio, na verdade, é uma espécie de Suprema Corte, né, dos judeus, que julgava sobre diversos assuntos e por isso estavam sempre preocupados com o que estava acontecendo à sua volta. E aí eles então enviam mensageiros para saberem quem é esse João Batista e o que ele faz, a respeito do que, por que ele está fazendo o que ele está fazendo, enfim. E aí João, o evangelista, vai trazer para nós agora essa narrativa, né, desse episódio, vamos dizer assim. O texto vai nos dizer: João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Nessa parte aqui, João Batista está testemunhando que aquele a quem ele anuncia já existia desde o princípio. Humanamente falando, João Batista era cerca de 6 meses mais velho do que Jesus, né? E mesmo assim, ele reconhece e ele sabe a quem ele está anunciando, que é Jesus Cristo, o Salvador do mundo, e ele sabe que Jesus é o Filho de Deus encarnado. E por isso é que ele então afirma que, contudo, esse veio antes dele e ele já existia antes de João Batista. Já existia antes de... Quando ele diz já existia antes de mim, quer dizer de quê? Olha que interessante. Humanamente falando, João Batista era cerca de 6 meses mais velho que Jesus. Então ele... Como é que ele diz isso, né? Ele veio... A verdade é que ele veio antes de mim. Ele já existia antes de mim. E aí isso pode dar um nó, né, na cabeça de alguém, né? Que tem essa informação, né, das datas de nascimento, vamos dizer assim. Como é que alguém que nasceu em março pode existir antes de alguém que nasceu em janeiro? E aí nós sabemos de que João Batista está reconhecendo a existência e a eternidade de Jesus desde o princípio. E o texto continua: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, nós encontramos Deus revelando a Moisés e a sua lei através dos mandamentos, não é? Mas Jesus, né, ele veio não para fazer a lei, mas para cumprir a lei, e ele veio nos trazer a graça de Deus, ou seja, o favor imerecido de Deus. Né? Nós já falamos sobre isso aqui, que graça é favor imerecido. Nós não merecíamos, nós não merecemos, ninguém merece essa graça de Deus, esse favor de Deus por nós. E também Jesus veio nos trazer a verdade, a sua verdade, a verdade a respeito da salvação.
Romanos 3, 24 nos diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Observa que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, ou seja, o favor foi imerecido, nós não merecíamos. E ainda João 6,47 diz o seguinte para nós: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Olha a verdade novamente aqui. E ainda João 5,24 vai nos dizer o seguinte: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Novamente aqui a verdade a respeito da salvação, a respeito de crer em Jesus como o Filho enviado de Deus. Seguindo aqui, vamos em frente. João Batista, ainda falando de Jesus, ele diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. No Antigo Testamento a gente encontra aí então muitos textos, né, que falam de Deus se revelando aos homens, mas agora o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Sim, Deus se revela através de Jesus em forma de homem. João Batista, ele não era o Cristo, nem Elias, ou mesmo um dos profetas. João Batista era uma testemunha. Ele não era a luz, mas ele apontava para a luz. Ele não era o Senhor, mas ele era o servo. Ele não era a mensagem, mas ele era a voz. E aí a gente vai entender tudo isso no texto que vem agora a seguir, que vai nos dizer justamente essas coisas. Diz assim o texto de João, o evangelista: este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Lembra que eu falei lá do Sinédrio que mandou pessoas para poderem investigar quem era João Batista? E aí continua: ele confessou e não negou, João Batista: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. E aí eles ainda continuam indagando, né? Aqueles que foram interrogar a João Batista. Disseram-lhes, pois, declara-nos quem és, e para que demos resposta àqueles que nos enviaram, ou seja, os líderes lá do Sinédrio. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele, João Batista, respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E aí aqui ele está então citando uma palavra, né, uma profecia de Isaías. Ora, o texto continua: os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. João Batista não se atemoriza, né, diante dessas pessoas que vêm interrogá-lo e até mesmo acusá-lo. É interessante que eles chegam dizendo: você é Elias? E ele diz: não sou. Você é um profeta? Não. Você... Então, mas ele não se intimida com essas perguntas ou com essas afirmações, né? Ele simplesmente responde de que ele é o enviado de Deus para poder preparar o caminho para Jesus
chegar então. E o texto de João, o evangelista, ainda no capítulo 1, continua dizendo o seguinte para nós. E perguntaram-lhe então, por que batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Para aqueles homens, se João Batista não era o Cristo, né, o próprio Cristo, e ele não era nem Elias e nem nenhum dos profetas ou o profeta, como é que ele poderia ter autoridade para poder batizar? Não é? E aí João então lhes responde, João Batista, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não reconheceis, quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Não sou digno de desatar as correias das sandálias. João, o evangelista aqui, então, continua sua narração a respeito de João Batista, onde ele vai nos dizer aqui, estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João Batista, ele se coloca aqui como o servo de Jesus, aquele que vem antes e que ele consegue batizar apenas nas águas. Ele não consegue fazer além do que isso, até porque ele não é Deus e nem é o Filho encarnado de Deus, né? E aí, para mostrar que, porque provavelmente, né, com a fama que João Batista tinha ganho e com tudo aquilo que estava acontecendo, as pessoas talvez já o estivessem colocando numa posição, né, tanto que eles perguntam, né, você é o Cristo? Então já estão colocando João Batista num lugar, né, assim, de destaque bem grande. E João Batista, então, ele vai reconhecer a sua pequenez, vamos dizer assim, quando ele diz que aquele que vem após ele, ou seja, o Cristo, ele não é sequer digno de desatar as correias das sandálias, ou seja, não era digno nem mesmo de se colocar aos pés de Jesus. E aí o texto, como falei, vai continuar aqui, o texto de João o Evangelista, onde ele diz, estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte viu João Batista viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, né, João Batista agora, quando vê Jesus vindo na direção dele, ele diz para aqueles que estão ao seu redor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, tem o primeiro lugar, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Olha que coisa maravilhosa esse testemunho, né, realmente, de João Batista. Bom, João Batista faz então declaração para os que estão ao seu redor, afirmando que Jesus é o Cordeiro de Deus e que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, é o Salvador do mundo, e que ele existe desde a eternidade, né? E que João Batista anuncia sobre Jesus e que ele somente batiza com água. O Espírito testifica isso que eu vos digo. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo, né? Como se João tivesse dito isso. O Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro de Deus. E quando João fala que ele é o Cordeiro de Deus, aqueles que estão ali ao seu redor sabem muito bem de que João não está se referindo à questão de cordeiro
como um animal manso, né? O cordeiro é aquele que é mansinho, aquele que, né, a gente consegue conduzir aqui com cajado, mas não. O cordeiro puro, imaculado, sem pecado, sem mancha, aquele que vai ser sacrificado pelos pecados de toda a humanidade. É isso que João está então dizendo quando ele diz de que Jesus é o Cordeiro de Deus. Seguindo o texto de João Evangelista, diz o seguinte: e João, o Batista, testemunhou dizendo: vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia! Pois eu, de fato, vi e tenho testificado de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João Batista, estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Novamente ele dizendo aqui de que Jesus é o Cordeiro de Deus e apontando para Jesus como Cordeiro de Deus. A partir daqui, João, o evangelista, vai narrar aí então para nós um pouco dos primeiros discípulos de Jesus. Mas antes da gente seguir falando a respeito desses discípulos, só para a gente poder fechar aqui a questão de João Batista, João, o evangelista, está narrando todo esse contexto aqui, né, sobre João Batista, para mostrar de que, ainda que existia alguém que batizava com água, ainda que existia alguém que tinha muitas pessoas o seguindo, ainda que existia alguém, nós estamos falando de João Batista, que tinha uma autoridade muito grande, né, de que era uma pessoa realmente separada por Deus para poder pregar o evangelho. Ele não era o Filho de Deus encarnado, ele não era o Cordeiro de Deus, ele apenas batizava com água, ele fazia muitas coisas, mas ele era servo e não senhor. Ele anunciava a luz, mas ele não era a luz. Ele era o mensageiro, mas ele não era a mensagem. E João, o evangelista, está aqui nos colocando isso, assim como ele vai depois, nos demais textos que nós vamos ainda estudar do evangelho que ele escreveu, há ainda muitos outros exemplos, muitos testemunhos a respeito de pessoas que foram servos maravilhosos do Deus Altíssimo e servos de Jesus. Mas vamos seguir aqui. Vamos seguindo. Deixa eu puxar aqui para a gente poder ver aqui onde é que a gente continua. Vamos lá. Então agora João, o evangelista, vai narrar alguns fatos a respeito dos primeiros discípulos de Jesus. E aí eu vou lendo aqui o texto e vou falando junto para a gente poder não precisar de ir e voltar. Os 2 discípulos, aqueles que estavam lá com João Batista, ouvindo dizer isto, né, que Jesus era o Cordeiro de Deus, seguiram então a Jesus, né? João Batista já tinha alguns discípulos, né? E esses 2 então, ouvindo que Jesus era o Cordeiro de Deus, deixam de seguir a João Batista e passam a seguir a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o estavam seguindo, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi. Rabi quer dizer mestre. Onde o Senhor mora? Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o testemunho de João o Batista e seguido a Jesus.
né? Então, um daqueles 2 discípulos era André, o irmão de Pedro. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E levou Pedro a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, para quem? Para Pedro, né? Você é Simão, filho de João. João era o nome do pai de Pedro. Mas agora você se chamará Cefas. Cefas também quer dizer Pedro. E aí Jesus passa a chamar Pedro, ou tratar Pedro agora por Cefas. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, que na verdade é a cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele, de Natanael: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Nesse ponto aqui, eu quero abrir um parêntese rapidinho. Jesus não vai indagar para Natanael por que Natanael está dizendo de que de Nazaré talvez pudesse sair alguma coisa boa. Natanael é uma pessoa muito sincera, uma pessoa que vai falar, né, aquilo que realmente está sentindo. E Jesus mostra para ele de que é onisciente e que sabe de todas as coisas. E aí então Jesus diz para ele: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Ou seja, até o teu pensamento eu conheço, querido. Antes de você falar isso tudo aí que você falou, eu já sabia. Mas eu quero você como meu discípulo. Eu quero. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é filho de Deus. O Senhor é o rei de Israel. Oh, aleluia, que coisa maravilhosa, né? Quando esse homem, até então um pouco questionador aqui, né, reconhece então de que Jesus é o Filho de Deus, o Rei de Israel, o Senhor. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês, todos vocês que estão aqui, verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, Jesus está falando de algo que vai acontecer lá na frente e que aqueles homens serão testemunhas disto também. E João, o evangelista, está trazendo essas narrativas também para mostrar de que não só João Batista, mas agora as outras pessoas também, né? Esses que já eram discípulos dele e que se tornaram discípulos de Jesus, e aqueles que agora são discípulos de Jesus, como é o caso de André e Pedro e João também e os outros, vão ser testemunhas, ou vão continuar a ser testemunhas, vão ser mais testemunhas que vão falar, que vão narrar a respeito e vão ver Jesus fazer muitas coisas ainda. E isso tudo vai ser muito importante para poder comprovar para aqueles que até então não criam ainda ali naquela localidade de que Jesus era o verbo vivo que João havia escrito, aquele
Filho de Deus encarnado. Estamos chegando no final, tá, gente? Estamos chegando no final. Bom seria se nós pudéssemos ter essas lições com esses textos maiores dividida, porque facilitaria muito para nós, né? Mas eu quero, antes de fechar aqui, dizer a você o seguinte: por favor, não deixe de ouvir tudo, tá? Mesmo que você já ouviu até aqui, espera mais um pouquinho, já está terminando e a gente vai concluir. Mas vamos lá. E mesmo que as outras lições também sejam um pouco mais extensas, se for o caso, divide, ouve de 2 vezes, mas não deixa de ouvir, porque a palavra de Deus está borbulhando para nos trazer novidades, para nos trazer coisas de Deus, palavra de Deus para os nossos corações. E aí, podemos aqui então afirmar, assim como pudemos ver no texto de João, que nós lemos, né, todo esse capítulo 1, que Jesus é o Verbo vivo, o Cristo de Deus, o próprio Deus encarnado, o Eterno, o Criador de todas as coisas, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que batiza com o Espírito Santo, o Onisciente, o Mestre. E Ele é muito mais. Precisamos, assim como João, o evangelista, João Batista, os discípulos e todas aquelas outras testemunhas, todos aqueles que seguiram Jesus, não só lá naquela época, mas que ao longo dos séculos vêm seguindo a Jesus, vêm reconhecendo a Jesus. E nós precisamos não somente reconhecer e declarar isso, mas também anunciar Jesus, o Verbo encarnado, a todos os que pudermos. E é isso que é a nossa missão, é isso que é aquilo que Deus quer que nós façamos. Que anunciemos a todos quanto pudermos que Jesus é, desde a antiguidade, desde antes de todas as coisas, desde a eternidade, Deus, e que quer salvar a cada um de nós. Deus a todos abençoe, fiquem todos com Deus, um grande abraço a todos. Cremos que ainda esse ano, em nome de Jesus, conseguiremos retornar às nossas aulas presenciais e isso vai ser muito bom, né? Vamos poder nos abraçar. Inclusive, ontem, sábado, foi dia do abraço. E aí fica aqui o meu abraço a todos vocês, um abraço virtual, mas com muito carinho e orando a Deus para que Ele continue falando ao meu e ao seu coração. Deus a todos abençoe e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.